Show de bola, então. Olá, turma, tudo bem? Boa noite! E hoje nós iniciamos o segundo episódio do podcast Gestão 5.0, à noite muito especial, agradabilíssima em Goiânia, e não podia ser diferente. A gente quer continuar esse assunto de gestão e nós estamos em um momento muito emblemático que é nada mais nada menos que a nossa queridíssima Copa do Mundo. Não se fala em outra coisa a não ser futebol. E aí nós conseguimos, através da minha parceira Gleisânia, um convidado maravilhoso que vai falar um pouco sobre a experiência que ele teve como atleta profissional também, foi jogador de futebol. Leandrão vai falar um pouquinho também sobre o momento atual dele, é um empresário do setor de moda, além de trabalhar também com imóveis de alto padrão em Goiânia. Enfim, já tô fazendo o merchan do Leandrão, vocês vão conhecer ele na íntegra aí, mas vai ser super bacana. Mais uma vez, Anderson, parceirão, vamos lá, bem-vindo, parceiro. Bem-vinda. Cheiro pra Dá um vocês. oi pra turma aí. Bem-vindos, pessoal. Tá no ar. Bem-vindos. Boa noite. Bem-vindos, boa noite a todos, a toda essa turma aqui nessa mesa maravilhosa. Rafinha tá ali nos bastidores, que sempre nos acompanha Gente, também. o Rafa é o Rafa. Ele é o melhorzinho que tá tendo. Rafa, dá feedback, pode conversar, interagir com a gente aqui, porque você é massa, A viu? produção do podcast 5.0 é toda do Rafa. Show. Exatamente. Mais uma vez, um prazer estar aqui com nossos amigos e o Leandro, que é o nosso convidado hoje. Seja bem-vindo, Leandro. Vamos falar de vários assuntos legais, assuntos cotidianos, as experiências profissionais, né? E esperamos aí, com certeza, colher muito da sua experiência. Obrigado. Fico feliz aí Gente, pelo convite de vocês. O Leandro, ele é um cara fantástico. Porque eu conheço o Leandro atrás dos bastidores, né, Leandro? É. Atrás dos bastidores, então... Sem despido, digamos assim. Exatamente. Então é um cara com uma experiência, com uma bagagem que vale a pena a gente escutar, a gente aprender com ele, né? É um cara ousado demais, então ele ensina muito pra gente. Eu me sinto muito orgulhosa em ter você aqui comigo, né? Conosco, né? Muito orgulho. E eu tenho certeza que quem escutar esse podcast hoje vai ser uma virada de chave. Muito bom. Então se apresenta pra turma, Leandro. Diga aí. Boa noite a todos, né? Primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui participando com profissionais renomados como vocês são. Fico muito feliz e lisonjeado. E meu nome é Leandro Alves, tenho 39 anos, 15 desses passados dentro do futebol profissional, né? Morei em 5 países diferentes, passei por mais de 20 clubes, tenho uma empresa que é a queridinha dos famosos, que é a Favela Chique, e sou gestor também na Urbs, né, voltada aí para empreendimentos de alto padrão. Que bacana. Ó, currículo. Caramba, cara. Vai! 15 anos, quantos Como clubes? que a 20 gente clubes? consegue alcançar Uau. esse negócio? E, Leandro, como é que é a sua experiência? O que tem, assim, de ligação que você enxerga no futebol, na sua experiência lá, como futebol, né? E agora líder. Porque, na verdade, no futebol você faz parte de um time, né? E na gestão, você tá à frente desse time. Me torno treinador, né? É o treinador. Então, como é que você fez esse movimento? Como é que surgiu na sua vida? Bom, na época que eu era jogador, eu sempre fui um líder, não pela minha postura de falar ou de ser capitão de equipe, muito pela entrega de resultado que eu sempre entreguei dentro dos clubes. Então, a partir do momento que eu recebi o convite para ser um gestor lá na Urbs, né, que foi esse ano, sempre foi um desafio que eu sempre enxerguei com bons olhos. Por quê? Porque a figura do treinador, tanto seja do treinador, do gestor, do líder, é fazer com que as pessoas se engajem dentro de um propósito, dentro de um porquê, e você fazer isso sem essa pessoa ter uma contrapartida financeira, que é o caso dos imóveis hoje, porque hoje o corretor ele não tem salário, ele não tem nenhuma verba ali, nenhuma garantia financeira no mês. Então você fazer com que ele se comprometa a entregar, a ter uma rotina de consistência, de disciplina, de crescimento, é algo que você precisa extrair o melhor dele, para que ele tenha
essa ciência do que é necessário. E o que ele falou é bem isso mesmo, né? A pessoa entra sem nenhuma expectativa financeira inicialmente, porque ela passa por um processo sem remuneração, né? Porque ela tem que conhecer os produtos, ela tem que conhecer o cliente. Então, trazer essa galera para perto, né? E ainda inspirar as pessoas a estar no negócio, vestir a camisa, que é estar mesmo presencialmente, né, Leandro? O desafio é esse, né? Isso, essa é, acho que nós que somos líderes, gestores, né? Essa é a parte mais complexa do processo no ramo imobiliário, né? Porque quando você tem uma empresa como eu tenho lá, a Favela Chique, não, eles são CLT. Então eles têm ali uma obrigação dentro dos meus processos. A gestão do CLT ela é muito diferente da gestão dos completamente, corretores. Completamente. Sem sombra de dúvida. Então você assim fazer como os representantes também com que eles se engajem. Fala, cara, eu preciso de você aqui amanhã às 8 para poder pegar um plantão. Às 14 a gente tem um treinamento, tem que gravar vídeo. Quero você aqui às 16 para fazer a oferta. Então você precisa despertar algo dentro dos corretores que seja maior do que o financeiro, inclusive. Leandro, esses 15 anos de futebol, eu acredito que você é um líder nato. Até porque dentro do futebol, ser líder não é nascer apenas líder. É você treinar ser líder. E você, com certeza, dentro do futebol, por 15 anos, 5 países, jogou em 20 times, né? Enfim, você teve uma bagagem de liderança enorme. Até porque você comentou aqui conosco que você foi capitão também. Capitão de um time de futebol. Eu joguei futebol há algum tempo, não profissionalmente, mas brincando, enfim. Eu tinha também essa pegada de ser um capitão ali, né, organizado, frente da área ali e tal. E a gente, querendo ou não, acaba liderando mesmo, né? Sim. Somente naquela região que você atua ali. Então, acho que essa experiência que você adquiriu por todos esses anos e a experiência no esporte, com certeza hoje fez toda a diferença nos seus negócios. Principalmente na sua empresa, que é a Favela Chique, né? Hoje você é frente à gestão da Uber na área comercial. Então isso realmente trouxe para você uma bagagem, uma grande experiência vinculada ao futebol? Totalmente. Eu acho que tudo que eu tenho hoje porque assim, vamos lá. Primeiro ponto, eu não tenho faculdade. A minha faculdade foi a vida. E essa vida foi... Imagina você, cada ano, você tá em um clube com 20, 30 pessoas distintas que você não conhece, você chega ali, você tem que se socializar. E tem 20, 30 jogadores, só podem 11. Dentro da sua posição só joga um e tem 4, 5 para jogar. Então você já começa ali uma seleção bem, bem natural, né? De quem pode mais, chora menos. Então, dentro desse processo, desses anos que foram passando, você vai aprendendo a conviver com pessoas, a lidar com pessoas. Cada um tem a sua personalidade, cada um você tem uma maneira de lidar, cada um você tem uma maneira de cobrar. Respeitar as diferenças. As diferenças, até quando eu estive fora, né, diferenças culturais. Sim, eu cheguei a morar com um argentino. Então, assim, imagina o cara... Brasil e argentino não se beijam fácil. Não, e eu vou te falar, ele era um amor de pessoa. O negócio dele era tomar chimarrão. Chimarrão não, era... Como é que é? Chá, né? É tipo um chá lá que eles tomam. Sim. Então o negócio dele era esse. Ele tinha lá a cultura dele que ele seguia. Eu tinha a minha, totalmente diferente. Nós éramos o oposto um do outro. Eu era bem comunicativo, ele bem fechado. Entendi. Então, assim, quando você passa a lidar com essas pessoas e entender, você começa a entender de pessoas. Você começa a ler pessoas, a entender como que você cobra cada pessoa. Tem cara que se você gritar com ele dentro de campo, ele esconde e acabou. E tem cara que se você não gritar, ele não acorda. Então... você me fez lembrar de uma situação, na verdade é o seguinte, eu quero só resgatar essa questão da sua habilidade com futebol, a sua habilidade de lidar com pessoas, né? É uma disputa violenta por vaga, por posição, é uma disputa também de superegos, né? E eu acredito que assim como no esporte, quando a gente pensa nas empresas, existe também uma disputa de superego muito grande, existe também essa questão da forma da gente tratar as pessoas. Eu quero resgatar essa questão aí de fazendo uma ligação aí com o esporte. Quando a gente pensa no corretor de imóvel, assim como, por exemplo, os representantes comerciais, que é uma galera que a gente treina e dá muita palestra para essa turma. Eu sempre digo para as pessoas, se você for ser um gestor
de representante comercial ou de corretor, na verdade, você vai ter que ter uma habilidade ímpar em vender ideias. Exato. Porque eu tive a oportunidade lá atrás de ser um gestor de representante comercial, 40 representante comercial. E os caras não são CLT, CLT você bate na mesa se precisar, né? No bom sentido, né? Claro. Hoje em dia não pode, mas a gente falava lá atrás que o CLT, você olha, desculpa, mas com esse resultado é complicado a gente continuar. Hoje a gente nem pode, tem que ter um jeito pra fazer isso. Mas lá atrás a gente fazia, tá? Lá atrás, 10, 15 anos atrás, batia na mesa também. Mas quando a gente pensa no modelo de gestão com o representante que é um parceiro de negócio, o representante e o corretor, ele é um parceiro seu. Parceiro, exato. E se você gritar, e dependendo do jeito que você lidar com essa pessoa, você perde o parceiro, né? Totalmente. Porque você não tá pagando um salário, você não tem aquele vínculo trabalhista. Então eu acho que essa habilidade de vender ideias que você trouxe pra gente, eu acho que, não tenho dúvida, você ter trazido essa bagagem do esporte te ajuda, te influencia muito. E assim, eu acho que uma grande inspiração que eu vejo como feedback também, e a percepção como eu faço parte disso também dentro, é a disciplina, né? Então ele é muito disciplinado. Então até hoje, né, você tem É que agora eu faço triatlon, né? Então, Triatlon. se você não tiver uma rotina assim bem programada e detalhada para executar os treinos e conciliar isso com trabalho, Não, família, surreal. você não consegue. Então, Surreal. a disciplina do esporte, ela me trouxe essa. Porque que acontece? O líder é o exemplo. Isso. Então, Sim. pô, como é que eu vou cobrar algo do cara que eu não faço? Como é que eu vou cobrar o cara chegar no horário se eu não chego? Pô, tem alguma coisa, tem uma reunião, eu não tô lá. Tem um treinamento, eu não tô lá. E eu vou cobrar o cara como? Então, assim. Palavras convencem, exemplos arrastam, né? Totalmente. Liderança pelo exemplo, não tem outra forma de liderar. Já Muito dizia bom. Caio Carneiro. Muito legal, Leandro, muito bom. E assim como nos corretores, no futebol, ou nos representantes comercial, ou em qualquer outra área que a gente for falar aqui, os MEIs, enfim, né? Os nossos fornecedores lá na tua empresa, Anderson. Tem o pessoal que é craque, acredito que tem. Aqueles que são acima da média, aqueles que são acima da curva, talento. O cara faz resultado, performa muito bem. Em vendas a gente vê isso nos times de vendas. Sim. Fornecedor tem fornecedor que se destaca. Sim. Representante comercial. E no ramo de representante acontece a mesma coisa? No ramo, desculpa, de corretor? Verdade. Também tem os caras que Total. são muito bons. Tem. Aquele cara que parece que nasceu pra aquilo. São os caras que possuem um feeling comercial muito grande. Eu tenho um corretor na minha equipe, por exemplo, que ele é um desses caras. Ele jogou comigo. A gente é amigo, que se tornou concorrente, que ele tem a marca dele, eu tinha a minha. Legal. E quando eu fui convidado para fazer essa gestão lá, a primeira coisa que eu falei pro meu diretor, que é o Léo, eu falei, cara, beleza, eu vou montar minha equipe. Eu não tinha nenhum corretor. Ele foi o primeiro que eu liguei. Falei, irmão, tô com oportunidade aqui, me oferecer e tal, eu quero montar uma equipe com a minha personalidade, com a minha cara, e eu tô te ligando porque eu acho que você tem um perfil isso e isso. Ele falou, cara, eu tô dentro. Muito show. Show de bola. Leandro, E Credibilidade, aí, só né? um detalhe, em 3 meses ele legal. vendeu mais de 3 milhões. meu Deus. Olha aí. Colocou 70 mil reais no bolso em 3 Performance lá em meses. cima. Exato. Excelente, excelente. E a dúvida que não quer se calar, que eu acho que todo mundo que tá assistindo esse podcast deve estar me perguntando, caramba, mas o Leandro tem que dedicar um time de... Nossa, eu tô com um representante comercial na cabeça. Um time de corretores de imóveis que requer dedicação, tempo, disciplina e tem que estar junto, né? Parceria, vender E ideias. formação, né? Formação de equipe, Formação você pega de muita equipe. gente nova, porque eu acredito que o turnover é alto também. Sem todos Existe um turnover alto. vieram E de ele já outro. pegou um time novo. E como né? é que você faz pra gerir o tempo, né, entre o Leandro dedicado à Urbis e o Leandro empresário, dono de uma marca de moda? Como é que você faz? Não dorme não? Como é que funciona? Cara, isso aí é até uma brincadeira que minha família, né, minha irmã fala muito. Fala assim, a pergunta que eu recebo de todo mundo, como é que ele consegue? Assim, de fato, não é algo simples, não é uma rotina leve, é uma rotina pesada que além da Urbis, da Favela Chique, eu sou pai, tenho minha esposa, minha Os filha papéis, tem perfeito. 1 ano e meio, então você tem aquela... Já teve dias de eu sair de casa, ela tá dormindo, eu chegar, ela tá dormindo, isso me mata, me mata. Então, assim, é uma gestão que eu procuro sempre colocar por períodos. Pô, o período da manhã, tem outro detalhe.
eu sempre procuro treinar antes das 8 da manhã ou após as 8 da noite. Ah, claro. O triatlon, porque sim, tem um sim, triatlon. Então, perfeito, além disso, tá. ainda tem esse ponto. É. Então, beleza, acordo 5 e pouco, vou lá, faço meu treino de corrida, ou bicicleta, natação. Vou Seguindo a planilha, programação, Sim. né? Período da manhã, vou ficar na URBS. Cara, é 100% URBS, foco ali dentro. Tá. Em como, aí eu também, sempre no dia anterior, eu tento deixar algo já meio que programado. Quais são as ações? O que tá pendente para resolver? Quem é o corretor que vai estar lá de plantão no outro dia? Legal. Uhum. Executo. Almoço, tudo. Período da tarde, se eu não tiver um atendimento, alguma coisa, vou pra favela chip. Beleza, vira o chip. E assim, Virou a chave, num não? primeiro momento foi extremamente complicado. Até a Gleisiane me ajudou bastante nessa tomada de decisão lá, porque chegou num ponto que eu falei, cara, não, tô num ponto que parece que eu tô igual o pato. Não nado bem, não faço nada bem feito, tô fazendo de tudo e não tô fazendo nada. Então, assim, eu procuro sempre programar os dias num dia anterior, criar uma rotina já programada na minha cabeça. Eu tenho muito isso. Se eu não tiver uma programação no outro dia, eu não consigo performar. Não consigo produzir nada. Até brinca a minha esposa, fala, cara, como é que você consegue acordar no dia e falar assim, não sei como é que vai ser meu dia. Isso eu não consigo. Legal. Então eu procuro sempre planejar e já, amanhã eu tenho que falar com esse corretor pra gente fazer isso, entendeu? Então, assim, eu tento planejar o máximo do meu dia, sabendo que aquilo ali é só um norte, é um direcionamento, não é algo que eu vou conseguir executar 100% à risca, mas eu deixo sempre planejado para poder ter resultado nos dois segmentos. Legal. Você falando isso aí, remete um pouco à minha história, né? Eu tô na frente de 4 empresas também, e a minha vida não é fácil. Estudo, pai de família, 4 filhos, né? Sempre gosto de pontuar isso aqui. Podcast 5.0. Mais um, né? 4, assim, amo minha família. E assim, eu acho que a gestão, para tomar frente 4 negócios, e para você tomar frente das suas atividades físicas, gestor da URBS, empresário da Favela Chique, enfim, outras atividades que você exerce, a gente tem que ter gestão plena nisso. Além disso, eu ainda falo maior, liderança. Por quê? A gente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo se não tiver pessoas para você fazer Você a tem que parte. ter braço. Total. Você tem que ter pessoas de confiança e saber lidar com isso. Não adianta eu colocar um gestor na frente do meu negócio, um gestor financeiro, por exemplo, e eu tomar decisão por ele. Então eu não coloquei um gestor, eu coloquei apenas um auxiliar administrativo. Então a equipe tem que estar muito bem enganjada, tem que ter uma sintonia. Essa simbiose tem que ser muito bem construída. Porque Perfeito. aí você pode sair para fazer uma atividade, isso não vai atrapalhar o ciclo, o processo. Eu mesmo, eu levanto 5h20 da manhã todos os dias, de segunda a sábado. Faço a minha atividade física até 7h30 da manhã. Eu tenho minha rotina também, eu sigo igual você fala. É exatamente Nossa, aqui, isso. ó, minha agenda que eu coloco aqui, ó, diária, fala, cara, como é que você consegue? Mas se não for planejada, eu não toco a minha vida. Mas é que Não quando coloca. você não planeja a sua Ó, agenda, isso aqui são tudo não tem jeito. reuniões, senão, como é que eu coloco isso na É. cabeça? Não dá. Então, o planejamento e a gestão, ela tem que estar assim, porque senão você não consegue performar, você não consegue gerar resultados e você não consegue liderar porque você não teve planejamento. E a partir do momento que isso acontece, fica automático. Mas Fica mais leve. na rotina que eu acompanho de gestores, é muito difícil o desapego. A pessoa fala, não, mas eu deixo, o cara não faz, Não deixa. Mas é que tem uma Não cultura. deixa, Tem uma cultura aí. Tem uma cultura que o líder, ele tem Tem que fazer uma tudo. grande dificuldade de ser centralizador, aí a Aham. maioria. E aquele que começa a querer delegar, ao invés dele delegar e preparar, acompanhar a pessoa na atividade, Ele delarga. E aí essa cultura, ela tá enraizada muito em função do jeitinho brasileiro. Exatamente. Existe isso nas empresas. Mas- Ao invés de eu planejar e desenvolver os meus liderados para fazer para mim, para eu ter mais braços, porque o desafio do líder é desenvolver pessoas. Mas assim, eu acho que a parte mais difícil é desenvolver, porque demanda tempo. E, por energia. exemplo, são três corretores, por exemplo, a gente está falando aqui nessa situação, são 3. Eu tenho um cara mais sênior, mas de um outro mercado. Outro, eu tenho um cara que ele nunca viveu essa experiência. É a primeira vez que ele entra no comercial, na área comercial.
Né? Isso a gente vê na prática. A gente vive. E a gente vive isso. E aí o outro é aquela pessoa que acabou de chegar. Então você tem... Então, na hora que você começa a formar pessoas, você fala, poxa vida, eu não estou trabalhando. A sensação que o gestor traz para mim lá em consultório é, eu não estou trabalhando, eu não trabalho, não tem como trabalhar, porque eu tenho que treinar as pessoas. Só que esse é o papel do líder. Esse é um trabalho. Esse é o papel do líder. E ele identificar o talento, que é aquele cara que é o braço dele quando ele não está presente, também é um dom. Né, do gestor, ele tem que ter essa habilidade de identificar. Sim. É você formar sublíderes. E aí, assim, na verdade, aí, o que o líder precisa de aprender a fazer, isso aí é difícil, não é fácil. Ele tem que aprender a classificar as atividades dele e começar a deixar atividades que outras pessoas podem fazer para serem feitas por outros profissionais. Assim ele consegue ter um bloco de tempo maior para desenvolver pessoas. O problema é que o dono da empresa hoje, ele quer abraçar o mundo, ele é centralizador, ele acha que realmente ele precisa estar à frente de tudo, e ele tem medo de delegar. Cara, você sabe qual que é o grande ele mal? Tem que treinar e delegar. É a mentalidade. Porque o cara hoje, eu vou pegar a Urbis como exemplo. O cara que é gestor lá, não é que ele foi preparado para ser gestor. Ele era um bom corretor que virou gestor. Esse é o mal também. Então, assim, ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Ele sabe vender imóveis, beleza, mas você sabe desenvolver pessoas? Para você desenvolver pessoas, a primeira coisa, você tem que desenvolver você. Autodesenvolvimento. É o primeiro passo da liderança, né? Então, você se desenvolvendo, você começa a entender como que você desenvolve os outros. Aí você me traz uma outra cultura também. Ele deixa de ganhar. Sim. É um processo. Do negócio. Então, assim, eu não ganho dinheiro, não tenho remuneração enquanto eu estou treinando. Aí ele não vai querer treinar. Você tá entendendo? Lógico, então, assim, ele quer ir do pro negócio, jogo. tá? Exato. No negócio de vocês, porque, sim. poxa vida, eu não tô ganhando. Como é que eu vou parar aqui Vou perder tempo com treinar? Treinar, o cara tem que saber. E o líder, ele tem que ter sensibilidade. Porque, assim, uma coisa visão de longo prazo, eu acho. É visão de longo prazo. Eu fui um cabeça de área ali, meio de volantão pegador e tal. Aí eu vou me aventurar, não, agora eu quero ser atacante. Eu não tenho perfil para isso. Exatamente. Mas eu quero ser atacante. Porque eu acho que atacante é só pegar a bola e chutar pro gol. É muito além disso. Então, às vezes, para chegar na empresa, pessoas às quais você não é CLT, então você não pode exigir tanto. Mas eu sou um bom corretor. Eu quero trabalhar na área imobiliária, mas eu quero um segmento, verticalização, prédios e tal. Você nunca atendeu um público desse. Porque isso é um exemplo. Você tratar um cliente que ele é um cliente de loteamento e um de alto padrão. Certo. São abordagens diferentes, são públicos distintos e você tem que ter sim um álibi, você tem que ter uma postura diferente. Sim. Mas eu consigo. Sem preparação é muito difícil. Mesmo tendo dom, você tem que se capacitar. Você é um bom vendedor, você vende, só que tem vendas que ela não é uma venda direta, ela é uma venda construtiva. E essa venda construtiva, você tem que ter mecanismos, você tem que ter treinamento, você tem que ter bagagem, relacionamento. Porque eu acho que relacionamento é a chave. Relacionamento traz muitas oportunidades. Exatamente. Aprendi nessa experiência de 24 anos à frente de negócio, quando eu comecei mesmo a trabalhar junto com meu pai. Depois, numa outra oportunidade, eu vou contar um pouco dessa história para vocês, que é interessante. E eu vejo que, para mim, foi sim, de grande avalia. Eu achava que sabia muita coisa com 19 anos de idade. A gente sempre acha, né? 23 anos, quebrei, levei uma cacetada. E aí eu falei, gente, não sei de nada. E nem disso nós temos certeza. E até hoje... Só sei que nada sei, né? E até hoje eu sou um eterno aprendiz, eu tô aprendendo muito ainda. Eu não sei. Mas então eu te falo, mas a gente tem que buscar o conhecimento para que nós possamos, sim, cada dia se capacitarmos mais para aprender a lidar com pessoas. Porque a chave é, o dia que a gente aprender a essência de lidar com pessoas, você tem um sucesso na sua mão. Aí eu preciso de... Você me fez, de novo, resgate. Eu adoro resgate, Leandro. Você me fez... Você é o homem dos resgates. Eu sou um dos resgates. E eu não perco, tá? Eu não perco. É porque eu tenho medo de altura, não tinha sido. Mas eu adoro resgatar a situação. Você colocou algo aqui que acontece muito nas empresas e é cultural. E aí você que está assistindo a gente, o mundo precisa de líderes.
O mundo está carente de líderes. As maiores vagas que têm as maiores remunerações, as vagas que são mais difíceis de serem preenchidas, tá aqui a doutora Gleisânia, que faz recrutamento e seleção, não deixa eu mentir. É vaga de gestão, de liderança. Tá faltando líder no mercado. Quer ganhar bem? Quer ter uma carreira de sucesso? Pensa nisso. Líder não nasce nato, você se prepara, você estuda, você treina, você se dedica e se torna líder. As empresas estão buscando de forma quase desesperada por líderes. Exatamente. E aí o que acontece? Exatamente. Quando nós não achamos líderes no mercado, porque a ideia da empresa é contratar líder. Não acha. Aí o que ela faz? Meu Deus, se eu não tenho um excelente gestor de corretor de imóvel, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu melhor corretor, meu melhor vendedor de imóveis, ele é especialista em vendas e eu vou subir ele para um cargo de liderança. Sabe o que acontece, Leandro? E você vê isso, tem certeza, lá no campo, na maioria das vezes, esse mesmo cara que foi promovido lá não se torna um bom líder e a empresa perde dois profissionais. Ela perde o especialista e o líder, porque ela vai ter que demitir por falta de performance. Gente, de novo, recado. Verdade. É a profissão do futuro, tá no Fórum Mundial da Economia. Entre as 10 habilidades do futuro, liderança, gestão com pessoas, é o que as empresas precisam. E eu vou te dar um outro feedback aqui, que essa pessoa, quando ela sobe de cargo, ela tem duas opções. Ou ela dá um passo para frente ou pro lado. Perfeito. Para trás ele não volta mais. Não volta, acabou. Ou ele sai da empresa, ou ele vai ter que melhorar e subir de cargo. Porque o cara que era corretor, virou gerente, depois você fala, cara, não deu certo, volta a ser corretor. Ele não volta. Ele fala, obrigado, eu tô indo pra outra empresa. Você perde. Você perdeu. Então, assim, isso aconteceu dentro da Favela Chique. Tinha um vendedor lá, foda, vendedor. Caí na besteira e falei, cara, assume aqui e tal, pra você tocar. Perdeu o vendedor. Deu 3 meses, perdi a equipe e o vendedor. Acho bom quando vem o exemplo depois da história, né? Aí casa a situação. Olha que na bacana. verdade, assim, Chancela mesmo. cada vez mais, eu vejo, enquanto RH dentro de uma corporação, não é dada tanta autonomia pro RH. Porque o RH, muitas vezes, ele enxerga isso, ele fala. Ele externiza, não faz sentido, não é esse o perfil, a pessoa gosta. Tem um outro lado, né? Mas tem aquela outra coisa, eu preciso, a necessidade, a carência, e eu preciso de resultado rápido. E aí o que acontece é o seguinte, RH, então me entrega um líder em 2 meses, em 1 mês você tem que contratar. Aí ela busca, não acha no mercado. O que faz? Eu não encontrei não, então vamos promover. Exatamente. Isso. E é aí que é o tiro no pé. Tem situações, Leandro, que o cara, aos trancos e barrancos, aprende a liderar. E acaba fazendo um trabalho, às vezes, nota 7, média. Ele tá sendo aceito, ele tá fazendo o mínimo para continuar ali, a performance dele é média. Ele era especialista em venda e se tornou um líder médio. Acontece muito. Só que você não tem um cara excepcional e você perdeu um cara excepcional, né? Um cara que era nota 10 em venda. Então, eu vou te falar Você acabou rebaixando ele pra cima, né? Resgatando o que Resgatando. tava falando. Um dos maiores qualidades, né, de quem é líder, de quem é um treinador, no caso, é entender quais são as habilidades que o seu liderado tem. Porque, por exemplo, se eu tô vendo ele jogar, eu sei que ele é um cara, ele tá lá no ataque, eu tô vendo que ele não tem essa característica, eu como líder dele, como treinador, cara, vem cá, eu acho que você tá na posição errada, vamos te colocar aqui. Então, na gestão da Urbis, não adianta eu pegar todos os meus corretores e falar, cara, vamos vender só Opus, só City, que é alto padrão. Não adianta. Tem cara que não tem o perfil, tem cara que vai vender 4 imóveis de 300 mil, vai dar 1 milhão e 200. Você tem aquele que vai vender um imóvel de 2 milhões. Certeza. Então você tem que... especialista no alto padrão, mas o especialista também em um médio Ou padrão. no médio padrão. Tem um cara que é aquela praia dele, né? Exatamente. Legal. Tem um cara que é só revenda. É só revenda. Tem alguns que são bons em aluguéis. Exato. Então, tem um amigo meu que ele é especialista em aluguel. Ele é um corretor há muitos anos só aluguel. Só mexe com E aluguel. a gente consegue identificar isso. E a gente consegue identificar isso. A gente tem ajuda de testes, né? Então, não só do olho, né? De olhar e falar, isso aqui é... Não. Você tem hoje testes muito, muito relevantes. O DISC é um deles, que eu aplico há muitos anos, né? Mais há 20 anos que eu uso o DISC. Então, o DISC é perfeito. É perfeito. Então, ele traz uma leitura muito legal de você entender
principalmente a questão da liderança, né? Se líder ou não, se é vendedor ou não, qual é o perfil desse vendedor, porque existem vendedores que é mais planejadores e mais técnicos, que aí você vai para esse processo onde exige um pouco mais de cuidado, de cautela, de mensuração, de dado, de informação, e tem aquele cara que é o trator, que tem que ele vai lá e vende. Ele vai lá e vende. Que é um tubarão, né? Tem um tubarão. Então, assim, a gente tem que usar dessas ferramentas para ser assertivo e ter esse apoio, esse braço que o gestor carece, né? E isso é engraçado, eu estava vendo uma publicação hoje, isso foi no Instagram, falando o seguinte, que as propagandas estão mudando o seu conceito. Antigamente as propagandas eram muito dados, né? Banco, por exemplo, números, algumas questões assim. Hoje estão usando propagandas para voltar a buscar o sentimento. Ah, é a conexão, né? Conexão, Então, por exemplo, tem, por exemplo, vendedores, né? Nós falamos mais na área de vendas aqui, vamos continuar nela por enquanto. Então, a área de vendedores. Tem vendedor que eu conheço vendedores que são expert, mas naquele público médio, por exemplo, classe C, D. Os caras falam a mesma língua, os caras arrebentam, os caras arrastam multidões. Sim. Aí ele vê o outro, né, um parceiro dele, que é classe B e A, fala, não, eu quero atingir aquele público também. Mas ele é especialista naquilo. Aí ele, não, eu quero para aquele público lá. Vai para aquele público, ok. Isso não impede também, que não é impeditivo, e muito menos que busque conhecimento para atender esse público. Mas é mais difícil. Aquela linguagem, a linguagem, o perfil, o comportamento, a abordagem, sim, relacionamento. Existe até uma maneira de conexão, porque esse público é mais fechado, o outro de baixo é mais aberto, é mais povão. Então existe umas diferenças. Hoje eu sou especialista na área de petroquímica, na área de pavimentação. Eu falei 24 anos, quando eu comecei a entender esse cenário, foi uma paixão à primeira vista. E hoje eu falo que eu sou um especialista nessa área, porque eu tenho 24 anos que eu estou focado nisso. Então, eu já tentei, no meio do caminho, Leandro, fugir por umas tangentes, mas a hora que eu percebi que isso não dava um resultado que eu estava tendo nessa atividade, eu voltei. Falei, não, peraí, para que eu vou para esse lado? Isso aqui está dando certo. Deixa eu continuar no meu fluxo normal, e eu acredito muito nisso. Acho que você tem que tentar crescer, buscar outros horizontes, sim, mas não esquecer a essência. E Leandrão, comenta com a gente pra gente não perder aqui, porque a galera deve estar curiosa aqui. Me conta aí, tem quanto tempo que você parou com a atividade de jogador? Você jogou de que idade a que idade? Conta um pouquinho da sua carreira do futebolística aí, homenageando a Copa. Dos 7, né? Eu comecei com 7 anos no Goiás e joguei até os 32. Inclusive eu fui campeão agora da Copa Master pelo Goiás. Copa Master? A gente chegou a jogar o Master agora também? Isso, a gente foi campeão. Legal. Mas e aí, você chegou a ir pra fora do Brasil? Você ficou no Goiás até quando? Fiquei no Goiás até os 17, mais ou menos. Aí, 17. Perfeito. Aí eu fui pro Goiânia já como profissional com 17. Goiânia. E dali, aí eu comecei a rodar, né? Eu saí do país a primeira vez em 2006, que eu fui pro Azerbaijão. Trava a língua total. Não, Azerbaijão. Nem me arrisco. Na verdade, lá foi um país que, assim, eu não consegui ficar, né? Nossa, cultura totalmente diferente. Tudo diferente. E principalmente comida. Imagina. Em um mês foram 7 quilos a menos. Eu falei, cara, impossível. Vou desaparecer. Liguei pro meu empresário na época. Era um empresário muito forte na época aqui, que era o Menezini, né? Ele, então, foi, cara, não consigo ficar aqui, quero ir embora. Ele, não tem jeito, os caras vão pagar tanto. Eu falei, cara, eu não quero, eu vou embora. Se você não for, eu vou comprar a passagem e vou embora. Voltei, em 2007 fui pra Suécia, aí eu fiquei lá durante o processo todo, né? Fiquei todo o campeonato. E em 2008 pra Hungria. Eita! 2007 na Suécia, antes eu fui pra Finlândia também. Finlândia, Suécia, depois Hungria, e 2011, 12, até 13 eu fiquei em Portugal. Jogou em Portugal? Qual clube lá? Naval. Chamava Naval 1º de Maio.
É? Na época lá, o clube, quando eu fui pra lá, ele tinha acabado de cair da primeira divisão. 1º de maio eu já ouvi falar. Sim, conheço. e o que aconteceu lá? Lá foi uma decepção gigante em termos financeiros, né? É mesmo. Porque lá Porque lá é mais fácil adaptar um pouco, né? muito mais. E o time a era cultura muito já bom. é mais próxima. A cultura, a língua ajuda Sim, bastante. A comida é boa. É muito Boa, boa. a gastronomia de Portugal é E maravilhosa. tinha muitos brasileiros, né, também. Então, Sim. aí a minha esposa já tava junto também. Então a gente ficou um tempo maior lá. Aham. Mas em termos assim, lá foi onde eu desiludi com a bola, foi lá. Lá? Aí no alto de quantos anos? Ali eu tinha 2013, tava com 30, Em Portugal? Portugal. Aí foi lá que você falou, vou parar. Não, eu voltei, joguei aqui ainda aqui no Brasil, aí eu conhecia o mercado imobiliário. Aham. Qual que foi a minha maior desilusão? Porque eu não tinha uma segurança de receber. Sim. Tanto que eu vim embora de Portugal, eu tenho muita grana pra receber, que eu não vou Aham. receber nunca lá. Uhum. Que o time, eles abriram falência, enfim, deixou Sim, de existir. CNPJ foi pro... Exato. Lá é clube empresa, acabou o CNPJ, acabou. né? Vai tudo junto. Aí eu voltei pra cá, aconteceu o mesmo problema de recebimento. E aí eu tava conhecendo já o mercado imobiliário e tudo, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Isso foi já em 2015. 15. Já uma época boa, já tava num boom ali. Eu joguei o Campeonato Mineiro pela primeira divisão, lá no Democrata de Valadares. Aham. Aí acabou o campeonato, eu falei, se não aparecer nada que seja uma Série B, A, do brasileiro, não vai, né? Mas uma Série B, pelo menos, ou exterior, eu vou parar. Você jogava que posição, Leandrão? Meia. Meia? Meia. É? Meia. Atacante ali, meia. Atacante, é. Organizando ali, ó. Fazendo a meia. Camisa 10, né? Vamos dizer assim. Sempre fui camisa 10. Não, é mais craque. Não, dessa parte eu entendo. Caraca, Camisa 10 Camisa é. 10 é o craque, é o cara do time. 10 é referência no time, né? Na grande parte dos clubes que eu passei, eu sempre fui o 10, sempre fui o Legal. destaque nessa meiuca aí. Leandro, Que legal, mas o futebol, parabéns pela o carreira, futebol é uma cara. concorrência muito grande, né? Muito grande. É grande. A gente olha assim, a jogador de futebol. É engraçado, essa semana eu tava almoçando na minha mãe e eu tenho um sobrinho, tem 8 anos. Aí eu falei, filho, vem aqui. Ele ama futebol, né? Ele gosta de futebol, né? Eu falei, que tanto que você gosta de futebol? Não, eu gosto muito. Eu falei, mas você ama? Quase igual a sua mamãe? Ah, não, nem tanto. Eu falei, então você busca amar, porque o futebol não é só isso, não. Tá além do que você tá imaginando. Aí eu falei pra ele, ó, seja além do que os outros fazem. Faz além. Futebol não é fácil. Ô, Leandro, isso que você Leandro. traz também gera uma outra curiosidade. O brasileiro, ele sonha em ser jogador de futebol, cara. Eu sonhava. Ele sonha. Eu sonhei, eu joguei. O brasileiro ele não sonha em ser jogador, ele sonha em ter o glamour do jogador. Não, mas vamos lá, o menino, concordo. Mas assim, o menino, primeiro, o glamour, mas assim, quem gosta de futebol, quem gosta, sonha em ser. Pô, pensa eu trabalhar com o que eu gosto, né? Sim. Eu fui um dos que não me tornei jogador de futebol porque eu não tive condição, minha família não dava conta de me subsidiar um vale transporte para ir treinar. Nossa, era bom de futebol. Treinei no Ovel, treinei Sério? no Ovel? Vila Rapaz, Olímpia, legal. treinei em Olha vários só. Só lugares. tem a Que ano você banda é? aqui especial. Eu era zagueiro. Não, a idade suando. Não, essa época é até 13, 14 aí. Mas qual que é a idade, o nascimento seu? Eu sou de 80. Ah, você é mais velho. um pouquinho. Sou de 80. E assim, na época o Ovel tava bem no auge, né? Aham. O campo da Ovel de treinamento. Enfim, mas a gente sonha com isso, né? Sim. E só que o que você trouxe aí foi bem interessante, essa questão de ter tido problemas com o clube, com o recebimento. N Olha só vezes. como é que existe um glamour pra quem tá de fora. Poxa, clube de futebol a gente sempre enxerga que são empresas assim, cara. A gente sabe das histórias aí também de empresa, clube grande que tá devendo uma fortuna, mas a gente sempre pensou assim, cara, é uma fábrica de dinheiro muito grande, é uma fábrica de sonho muito grande, né? Quando você traz isso, aí eu queria que você só tentasse contar pra nós de forma breve aí, mas então existe uma diferença muito grande na gestão desses clubes, né? Total. Deve ter tido clube que pagava muito bacana, super em dia, já tem outros que deixava a galera na mão. Eu vou pegar o exemplo da Naval aí, que foi o último. O que aconteceu? Eles montaram uma equipe muito forte, com jogadores de seleção, por exemplo. Por exemplo, eu cheguei lá em 2011. Em junho de 2011. O cara que jogava na minha posição, ele tava jogando na Copa América e fazendo gol na Argentina. Eita! Então, assim, aí tinha um outro que era da seleção de Cabo Verde. O goleiro nosso jogou na seleção de Portugal. O nosso zagueiro jogou na seleção. Então era um clube caro, um time caro. Caro mesmo. Pra uma segunda divisão. Perfeito. Porque, pô, aí então, os caras botaram Time de grana primeira pro time divisão. subir. Exato. Só que aí acontece Tava ouvindo alguns podcasts esse tempo atrás e falando.
Quando você monta um time, o Real Madrid na época dos Galácticos, os caras colocaram o Roberto Carlos, Meu Zidane, Deus. Ronaldo. O Kaká, uma turma Não, lá, esse foi né? um pouco Não, mais. Zidane. Zidane, Beckham. Nossa Os senhora. caras ganharam uma Liga Espanhola. Aí você pega o Barcelona do Guardiola, em 10 anos ganharam 6 Champions League. Por quê? Os caras vêm de uma cultura, um processo cultural já enraizado, que vai crescendo. Não pega o que foi o que aconteceu lá. Eles pegaram um monte de jogador bom, caro, colocaram no mesmo clube, e aí vem ego. Isso. Aí vem Tem tudo isso mesmo. aí entra a parte do treinador, porque o treinador, o que acontece? Ele olhava pro nosso time, aí tinham, lá em Portugal jogam 3 meias, né? 3 meio-campos. Um é um volante, Volantão. um volantão, um que é box to box, que eles chamam, que é de área a área, e um que seria um ponta de lança, que é quase um 10. Tá. Então esse 10, ele era o Bolívia, que jogou a Copa América. Aham. O Trinco, que é o volante, era o Sandro, que é da seleção de Cabo Verde. Então Certo. sobrava uma vaga para 4, que era eu, Juliano, o Godin, tinha mais um lá. Meu Então Deus. sobrava uma vaga para 4. Então, Disputadíssimo. disputado, O time né? ganhou, foi bem, mantém. O time empatou, ele rodava só nós. Só um. Sendo que não, aí a gente, os caras não estão bem, os caras não estão jogando, não tá rendendo e não tira. Aí vem a mão do treinador de ter Entendi. o pulso, pra falar, ontem aconteceu algo que ninguém esperava. Inédito na história do futebol. Sim, Exato. E assim foi uma assertividade. Hein? Total. Total. Mas O resultado foi ótimo, né? E o pulso do cara mas pra tem fazer que ter. Porque se não Ele der tava certo, fora, o ia ser jogador não ia criticado. poder nem voltar pra Portugal. Então, assim, Pensa se Portugal perde. o Guardiola, quando chegou no Barcelona, a primeira coisa que ele fez foi pedir pra negociar o Deck e o Ronaldinho. Super. Primeira Pediu, coisa. primeira já coisa. Falou, cara, caríssimo. né? são craques, talento altíssimo, mas os dois aqui estão acomodados, eu prefiro que eles sigam a vida deles. Olha pra você ver, tomar uma decisão dessa E não é tem que fácil. ser Pensa. muito forte. né? E aí ele formou o time com Xavi, Iniesta, Messi, e aí a gente sabe o resto da história, né? realmente. O maior de todos os tempos. Todos os tempos. É verdade. Então, por quê? Porque se ele deixa, não vou falar aqui que seja uma laranja podre, mas um cara que não tá comprometido com o coletivo, e o Ronaldinho, ele tem essa... Eu joguei contra ele lá em Minas, tem uma foto aqui. Cara, é um cara que, assim, você vê que é gênio. Não. E na Um gênio bola que é. não queria. É. Tanto eles falam que se o Ronaldinho, se ele tivesse mantido uma consistência de treinamento, ele seria o maior de todos os tempos, que a genialidade dele era surreal. não. Surreal. Então tem muito disso, cara. Tem muito dessa questão do... E essa percepção aí de um treinador não é fácil, né? Mas eu acho que Você assim, encontrar, né? essas quando pessoas. eu ouvindo aqui do lado de fora, pensando no humano, pensa, uma criança de 7 começa E Então- a ter sonhos, responsabilidade, gente grande. de gente grande. Então, 7, 8, 9, 10, não sabe nada. Aí o cara ganha dinheiro. O que é dinheiro? Como é que eu faço com isso? Então o negócio é meio que é imaturo demais, né? Ah, agora- E assim imaturo. como quando não dá Surreal, certo, né? viu? É. Surreal, o né? Hendrick, É um negócio que. o Hendrick do Palmeiras, Difícil com de 16 administrar. anos, o Real Madrid vai comprar ele por 400 milhões. Olha só, O do Palmeiras, 16 aquele anos, rapaz. é. Eu- gente, o que Mas- uma pessoa com 16 anos, que maturidade essa pessoa tem para lidar com um dinheiro desse? É, pra ele entender que ele tá Com eles estão deslumbre, né, pagando com 400... E a pressão também, né? Porque Pressão. estão pagando 400 milhões, ele tem que render 400 milhões. Lembra, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sempre tive essa curiosidade. E quanto aos empresários da bola? Vamos lá, porque assim, jogador a gente. Sem empresário você não vai, cara. Esquece. Então, mas como é que surge essa galera? Como é que um cara se torna um profissional para ser um empresário de jogador de futebol? Bom, Vamos lá, por exemplo, um professor, para dar aula de faculdade, ele tem que fazer um mestrado, ele estuda por esse lado, por aquilo. Empresário, tem que fazer isso e aquilo. A psicóloga, para tratar de saúde mental, psicologia, faz especialização, toda essa situação clínica para pegar a experiência. E vamos lá, o empresário que ganha dinheiro até mandar parar. Qual que é a formação desse cara? Como é que ele se lança empresário? Como é que funciona o jogo? cara, eu não consigo te afirmar assim com 100% de exatidão qual que é o processo, porque eu convivi com alguns empresários que alguns já estavam lá em cima, então eu não sei como que ele chegou até lá, eu sei que Já te apresentaram, você fazia o contrato com o cara. Exatamente, que foi no caso do Denezinho, ele era do escritório, cara, do Juan Figuer. Ele, por exemplo, quando eu fui pra lá pra assinar com ele, quem me contratou foi o escritório do Juan Figuer, que na época era empresário do Ronaldo Fenômeno, desses caras. Então ele era um braço do Juan Figuer.
Juan Figueira era o empresário que mais colocava jogador no Real Madrid na época. Isso foi 2006. Isso maior do Brasil, né? Era o cara. Era o cara. Então o Nenezini era um braço dele que fazia uma gestão de N jogadores. Uhum. Então já conheci nesse patamar. Aí eu conheci depois, já no processo final de carreira, o Léo, hoje ele tem a Biles Sports, que era um cara que estava começando. Uhum. Como que funciona? O cara começa a procurar vídeos na internet, né? Acha, Olha só. ou tal, fulano, meu nome Gostei é do tal, futebol, vamos trocar uma ideia. posso te oferecer pro clube X, Y, Z? Você tem empresário? Não tem nada assinado. Ah, vou te oferecer. Te liga. Cara, consegui um contrato, vamos supor Faz aí, intercâmbio aí. 10 mil por mês, desses 10 mil, 10% é meu. Entendi. Você tem interesse? Você quer? Quero. Vamos. Vamos assinar o contrato. Não, 10 mil é pouco, eu quero mais, entendeu? Então, esses Quem foi seu primeiro empresário? Meu pai. Ah, Ó, sempre acontece. É, O que pai é o no caso, primeiro. igual você citou, né, que você não teve Aham. essa condição, Aham. eu, pelo contrário, meu pai foi o cara que falou assim, não, você não vai trabalhar, você chegou ali 15, 16 anos que você começa, pô, eu quero sair, eu quero dar uma volta Fazer com outras a- coisas, com a tá? namorada. Não, tá focado quero até trabalhar. agora, vai. Falei, não, você vai jogar bola. Ele Você conseguiu te dar vai, todo o tudo, suporte. Ele me deu todo o suporte, até assim, 18, 20 anos que você não ganha dinheiro, que você Aham. fica ali rodando esses clubes pequenos. Ele sempre falou, não, você tem potencial, você vai. E ele acreditava mais em mim do que eu. Ah, coisa de Olha pai. aí. hein? E que bom legal. que acreditou, né? Que você tem uma carreira fera com que isso se aí. não fosse ele, com certeza eu talvez teria não tinha. largado bem antes. Mas ele ficou te empresariando até quantos anos? Ele ficou até 2006, que foi quando eu fui lá pra São Paulo assinar com o Juan Figueira. Ah, legal. Aí você já realmente aí precisava eles- de um outro patamar pra pleitear um sonho mais alto. Perfeito. É, eu falo que é quase igual a música, né? Os empresários. né? Exato. A Tem gente, só desculpa te cortando, a gente tem lá o Vilneides, É. que ele tem um filho que é cantor e ele tá bancando e pagando Ele é e empresário, fazendo né? empresário Sim, sim. e gastando Filho. com É, DVD, com música, com Claro, claro. treinamento. Então, assim, é a mesma É, coisa. Pagando né? mesmo, pouco, funciona do né, mesmo jeito. Eu já fui em tantas festas, assim, com cantores excepcionais. Mas, assim, aqueles cantores de final de semana, né? Uhum. Aí eu falei, rapaz, isso aqui se botar... Por que que não estourou ainda? Não estourou ainda. Aí, É o tal do aí um dia eu empresário. conheci um empresário da música, fortíssimo em Goiânia, que aqui tem muitos empresários na área da música fortes, né? Tem. Aí eu falei, por que que tem muitos cantores? Eu falei, não, isso é só a gente querer. Só isso que ele falou, só a gente querer. É só a gente querer É, o eleva, eleva, tem interesse, eu quero colocar, coloca, porque é relacionamento. Os bastidores é muito maior do que a gente imagina. Não, muito Futebol maior. da mesma forma. Mesma O coisa. futebol é mais forte que o pau. Vou te contar aqui, ó. Muito maior. Os bastidores Quando eu tava lá no- Quando a gente falava de comercial, o relacionamento é a chave. é a chave. A chave Não tem do gol. outra. É relacionamento. Tem coisa que você penetra só com um amigo. Você Exatamente. pode ser o melhor vendedor, o melhor cartão de visita, ter um currículo, Que chegar. se você não tiver quem indica, Aí, não vai. aí você chega e bate na porta 10 vezes. Aí você encontra o que tá lá dentro e fala, não, eu te Pronto. coloco. Acabou. Ó, quando eu Acabou, tava exatamente. quando eu fui pra São Paulo, né, que eu tava com o Nenezinho, né, eu tava no Guarani. Só que eu Guarani. tava no Guarani de maneira pra manter a forma, Aham. certo? O Guarani jogando na Série B, ia ter Parceria a Copa lá do de Mundo. treinamento, né? Usando sem treinamento. Isso. E eu, na verdade, eu tinha machucado o tornozelo, tinha voltado de lesão, Aham. eu quase rompi os ligamentos. Isso. Aí eu voltei e tava treinando, né? E aí na época o Roger, atacante, que ele tava no São Paulo, Uhum. e aí o Nenê me ligou. Ó, é o seguinte, o Roger tá acertando com o Grêmio, era o Mano Menezes, o Mano gostou do seu material, você vai pro Grêmio, só que você não vai ser apresentado, você não vai ser anunciado, nada. Você vai pra lá. Pianinho. Você vai pra lá com uma aposta do clube e tudo. Tranquilo? Eu falei, tranquilo. Quanto que é meu salário, só pra me entender, né? É, Então, claro. beleza. Aí eu tô lá, já todo me sentindo gremista, gaúcho. Passa 2 dias, o Nenê me liga. Fala, cara, não vai dar certo. O Roger optou pra ir pro Palmeiras, ao invés de ir pro Grêmio. Ó. Então, assim, eu entraria num clube de Série A, de Libertadores, meio que pelo empresário. indicação pelo Por quê? empresário. Porque eu não estava jogando na época Sim. pra falar assim, não, o cara tá jogando uma Série B, tá bem, vamos trazer ele pra cá pro Entendi. Grêmio. Não. Então isso Pelo acontece. relacionamento, não pela meritocracia. Os Só caras se o cara eles é bom. possuem ali Tem. uma certa cumplicidade Tem comercial. uma parceria. Tem a parceria. Comercial, né? Comercial. E você joga bola atualmente? Porque diz que o ex-jogador, depois que para e vai pro outro esporte, ele não quer nem pelada mais, né? Eu. Joga, ganhou. mas Mas Agora, você joga, Copa? não, Não, mas não, tem mas joga não. peladinha? Parou? Para. Por exemplo, eu fui Ah. quando eu parei, eu fui pro CrossFit e agora eu faço triatlo. É. E assim,
recebo ofertas, cara, joga no meu time lá no interior, te pago R$1.000, 500, não vou. Agora, bom, beleza, ali o Master já era mais um resgate de lembranças, né? É legal, E aí, né, da mesma idade, ali junto, e tal. tem aquele negócio da mesma idade ali, idade mais... E tem uma diferença também, né? Quando eu parei, eu comecei a jogar um time lá em Minas, os caras pagavam passagem de avião, mais R$1.500 por jogo, ou seja, em 4 final de semana era R$6.000, mais passagem de avião, ida e volta. Cara, mas é assim... O risco que você corre de sofrer uma lesão grave é tão grande. E depois é você por sua Aí eu falei, conta, cara, tô fora. Né? Um jogo diferente. Assim. Aí eu voltei, tava aqui, um amigo meu me convidou pra ir pra jogar amador ali em Morrinhos. O cara nunca tinha sido campeão, ia pagar um dinheiro bom, fomos. Fomos campeões, ele nunca tinha sido campeão. Eu, camisa 10, tudo. Acabei, cara, obrigado, até nunca mais. Ele, não, eu dobro o seu ano. Eu falei, não quero. Não quero, já porque... eu cumpri minha missão, você já ganhou seu título. Isso aqui, eu fiz um compromisso de vi, te entreguei, não quero. E eu, daí pra frente, eu nunca mais joguei. Nunca mais, porque realmente é um negócio... Quando eu parei de jogar, na verdade, eu fiquei acho que uns 3 anos sem ir no estádio. Eu não pisava no estádio porque eu criei um bloqueio, né? Até eu comentei isso com a Gleizane depois, eu não entendi o porquê. E até quando eu comecei na área imobiliária, que eu fiquei até 2018, 17, 18, eu odiava vender imóveis. Olha aí. Odiava. Eu fiquei os 3 anos que eu fiquei na Adão, fiquei no top 10 do ano. Eu odiava, pra mim era a pior coisa do mundo eu colocar aquela gravata, aquele crachá e vender. Mas por quê? Porque quando eu parei de jogar, eu comecei a trabalhar e foi meu bloqueio que eu gerei com o futebol. Como se os imóveis tivessem me tirado do futebol. Sim, perfeito. E aí eu fiquei procurando algo pra me fazer, pra me sair dos imóveis. Criamos na Favela Chique. E aí, com o passar do tempo que eu fui ressignificando, entendendo que eu falei, não, peraí, a minha veia comercial é muito boa. Se eu valorizar e usar isso, né? Ao meu favor. Exato. Aí foi onde eu retornei pro mercado em 2020. Em 2020, 2021 fiquei no mercado autônomo. E aí, em 2022 veio o convite do Léo, que desde sempre quis trabalhar comigo. E a gente tá junto agora lá nesse projeto da Connect Mais. Eu acho que o maior preocupação é a lesão. Né, Léo? Não é só lesão, é briga, cara. É muito assim, os caras sabem que você jogou. Então eles vão em você pra te machucar. Entendi. Só que eles se machucam. Porque a gente que jogou, a gente tem uma malícia. Você faz luta, você sabe. Se eu for brigar com você que eu nunca lutei, eu vou machucar sozinho. E aí começa a ter isso, e tem muito. O cara ele quer te machucar, ele quer competir com você de maneira. Pô, esse cara jogou, eu sou melhor que ele, eu sou maior que ele. E é muito desproporcional isso. Totalmente. Eu parei de jogar bola esses dias agora. Mesmo, Eu parei esses dias, porque agora eu tô igual o Rafa ali, né? Focado no tênis, né? Você tá também? No tênis? Eu tô amando o tênis. Um esporte bem legal. Parceiro, nós temos que começar do esporte bem legal. Vamos e aí esses dias, né? Eu peguei e botei a chuteira, porque eu jogo assim de vez em quando agora. Eu jogava todos os dias quase. Eu era viciado em futebol. Fui botar a chuteira e tal, mas sempre preparado, faço academia e tal. Jogando uma hora de futebol ali, brincando e tal, só uma pelada. Uma bola subiu, ó, que eu levantei a perna, deu uma fisgada aqui. 45 dias sem poder jogar tênis. Meu Deus. E eu tava disputando 3 campeonatos ao mesmo tempo, aquela coisa. Eu falei, nunca mais jogo futebol. Aposentei a chuteira lá. Só raquete agora. Não, o medo é a lesão, né? Lesão. Quebrar uma perna, um joelho, um tornozelo. Imagina quem, né? Não é o caso de ser empresário, mas quem por exemplo, precisa ter um ganho médio. Que depende de todo dia. E depende do teu trabalho. Exato. Imagina o cara machucando e ficando por conta de INSS. O cara tá ferrado. Morto. Nossa senhora, o cara tá enrolado, cara. É canseira. Você tá falando de futebol, eu jogo bola, você joga. Que esporte você faz, meu amigo, cara? Fala aí pra nós, que esporte você pratica? Porque agora tem totalmente. Eu estou no funcional. Não, eu gosto de corrida de rua, Leandro. Não, ele corre muito. Eu tenho 5 anos que eu mexo com corrida. Eu gosto de correr. Fiz uma maratona em 2019, maratona do Rio, 42K. 4 horas e 11 correndo. Parabéns. Então, assim, quando você trouxe essa questão do triatlon, que eu não tenho coragem, eu já vi meu limite, já conheço meu limite. A maratona foi meu limite. Eu terminei, fiz. Foi 3 anos e meio correndo normal. Tinha feito 2 meias de 21 quilômetros.
E aí fazia academia 2 vezes por semana só pra dar aquela fortalecida quando dá lesão. Aí intensifiquei os treinos pra enfrentar a maratona de 2019, antes da pandemia, né? 2019, em junho, lá no Rio. Só que eu comecei a preparar em janeiro pra maratona. Cara, foi o maior desafio da minha vida, foi uma loucura, foi 6 meses de sofrimento. Os últimos treinos, o treinador tinha um negócio de ficar falando, Ricardo, fica tranquilo, você tá chorando agora, sofrendo o treino pra rir na prova. Rir na prova? Rir nada. Sofri horrores na prova, foi uma loucura. Eu cheguei até o 32 km, eu tava voando, e aí do 36 pra frente, só Jesus na causa, lombar doendo demais, quadril, tudo. E aí andei, começou a dar cãibra, eu já tinha consumido sal, tudo mais, começou a dar cãibra. Eu pensei que não ia dar conta, falei, cara, eu não vou tentar isso mais nunca. Aí, ó, atleta tem, tá vendo? Né? Já anda preparado. Então, assim, eu achei que não ia dar conta, mas consegui porque eu não ia tentar de novo. Eu já sabia que ali ia ser só uma experiência mesmo. Depois disso, aí veio pandemia, deu uma esfriada, agora voltei de novo a malhar, a correr. Você treina em alguma assessoria? Treinei na sua, uma assessoria da Ricardo Paredes, lá do meu amigo André. Do Suzane e do André. Suzane e André, parceiro, beijo pra vocês. Gente boa, você tá fazendo com eles lá? O Andrezinho é um fenômeno. É maravilhoso. Então, o André e a Suzana, deixa um abraço pra eles. Foi o Ricardinho que fez a Maratona do Rio com vocês. Você vai saber. Vou falar pra ele. Eu lembro que eu cheguei no André, né, em janeiro. Falei, André, eu quero correr a Maratona do Rio. Ele não me conhecia nem nada. Você já corre? Eu falei, já tem uns 3 anos. Você já fez meia? Já 2? Ah, então faz um teste aí pra nós ver. Ele manda fazer um teste, né? Dos 12? Os 12, Fiz o teste dos 12. Não, você tá, vambora, vamos pro jogo, né? Só me traz um exame médico de aptidão e tal. Mas eu falei pra ele, me realiza meu sonho de eu correr uma maratona, porque depois eu acho que eu não... todo mundo falava, você vai querer sim outras e tal, mas, cara, eu sofri tanto que não. Hoje eu quero fazer meia de novo, tá? Mas a disciplina que você trouxe do esporte, o esporte e que você também praticou, o esporte, ele é algo que deve ser muito fomentado. Sabe? Total. Eu acho que os maiores... Você viajou muito, você sabe, né, Leandro? As maiores economias, os melhores países que tem... de educação, de avanço, então, né, de economia, eles têm disciplina e aí isso vem muito por causa do esporte, porque o esporte não forma só pra você ser um atleta profissional, de forma pra vida. Aqueles 12, 13, aqueles 12, 13 aninhos que eu tive jogando bola, me ensinou trem que eu carrego até hoje. Tanto que, poxa, eu fui correr porque eu gosto do desafio, de a medalha, aquele jogo todo. Isso forma a gente como cidadão. Isso tá falando, por exemplo, a luta, 13 anos praticando jiu-jitsu. Aquela questão de você respeitar o tatame, o dojo, respeitar ali todo o processo, isso me educou muito. Nossa. Por exemplo, eu só acho que por eu ser um lutador, sei, né, fazer algumas coisas, eu vou caçar briga. Eu sou o que menos brigo. Eu já cheguei em boate, eu e minha esposa ali, uma confusão começar a acontecer ali, eu apaziguei ela, opa, calma aí e tal. E pensar, não, o cara vai meter a mão. Não é isso. A gente aprende a ter controle emocional e equilíbrio. O esporte favorece nesse sentido, sim, com certeza. Amiga, e você? E se o esporte não consegue chegar nesse nível, temos a psicóloga. Saúde mental, nível hard. Não, eu fico na funcional só. Maravilha, pratica, e maratona com gêmeas, né? 2. Que é uma baita maratona, uma baita maratona. Eu tenho certeza que essa aí deve doer um pouco mais. Eu acho que sim. Eu acho. É verdade. Chego lá. Projeto pai daqui 3 anos. Leandro, assim, cara, nós estamos chegando no momento final do nosso episódio hoje. E, cara, que bacana você ter tirado um tempo do seu, né, da sua agenda, que a gente já percebeu que é disputadíssima, é corrida, mas que bom que você veio aqui conversar um pouquinho, contar um pouco sua história pra turma aí que tá nos assistindo. Exemplo pra nós de persistência, de que o esporte vale a pena e de que o esporte forma líderes, né, e empresários pra vida. Eu acho que, assim, de tudo que você trouxe muita coisa riquíssima e que fez a gente que fez esporte, né, Anderson, relembrar da nossa infância aqui, hoje chega brilha de saudade do que aconteceu lá no passado, mas isso fica muito vivo, ficou muito latente, pelo menos pra mim, de novo, isso reforçou a importância de esporte na vida das nossas crianças. Então, assim, coloca teu filho pra fazer uma natação, um futebol, um vôlei, independente do esporte, mas o esporte, ele educa, o esporte tira crianças das ruas. Então, acho que o governo, os nossos governantes, políticos, precisam de, além de investir em tanta coisa que o Brasil precisa, o esporte não pode ser deixado
pro lado. Eu acho que o Ensina a se esporte, ele posicionar, realmente né? ensina a A se posicionar, posicionar, a porque liderar. quando a gente entra para essa linha da gestão, o esporte tem tudo a ver, é posicionamento, né? Total. Total, disciplina, né? É prontidão, é vestir a camisa. É performance. Então, não tem relação melhor o que esporte, essa. ele te traz uma inteligência emocional que ele te deixa confortável no desconforto. É. Então, se A habilidade de receber ou não. Você tá numa mesa de negociação aqui, você tá vendo que o negócio tá... E você tá aqui, cara, tranquilo, Normal. pensando, vendo soluções. E aí você olha pro corretor e tá desesperado, falando assim, pelo amor de Deus, deixa eu baixar mais Vou morrer 50 mil aqui, do não- negócio. Você me segurando, calma, segura. Então, eu acho que uma das grandes virtudes do esporte hoje, que é uma chave para as pessoas, é o despertar da consciência da inteligência emocional. Muito legal, cara. isso, muito legal. Leandro, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Portas também. abertas do Gestão 5.0. Nós estamos aqui a cada 15 dias, no máximo 21, mas 15 dias a gente vem. Sempre que Seguramente. puder, alinha com a gente e vai ser uma honra te receber aqui para bater mais papo, falar um pouco mais aí sobre empreendedorismo, né? Depois a gente pode entrar mais nesse assunto. Imagina os desafios de empreender no Brasil, né? São Então, assim, vários. você é o convidado para sempre retornar quando quiser, tá bom? Tá bom. Doutora Gleisiane, minha parceira, obrigado, tamo junto. Saúde mental Tamo nível junto. hard. Hard. Anderson. 5.0. Parceiro, Tamo obrigado, junto sempre, hein? sucesso. Sempre. Valeu, gente. Segundo episódio tá no ar a partir de amanhã nas melhores plataformas. Tamo junto, hashtag, segue a gente.